cloud landing on your window. Que foi? O gato fica doido quando eu canto essa música, não sei porquê. É isso aí. Desculpa, gente, começar o vídeo desse jeito. De jeito tão expansivo, mas é porque eu gosto muito de cantar e eu gosto muito dessa música. E toda vez que eu vou falar de Morro dos Ventos Uivantes, eu lembro dessa música. Eu fico com ela na cabeça. Acho que vocês entendem, né? Se você é novo por aqui, não se assuste. Eu normalmente não começo os vídeos assim, doidando. Mas, enfim, se você é novo aqui, eu sou a Beca, sou ilustradora, criadora de conteúdo, aquarelista. Filha, eu tô me apresentando aqui, pessoal. Eu também trabalho fazendo capas para livros, né? Principalmente para autores independentes e tal. E dessa vez eu quis trazer como que eu faria uma capa pro livro O Morro dos Ventos Uivantes, que é o meu livro preferido, eu acredito que hoje em dia, até o dia 11 de março de 2026, Morro dos Ventos Uivantes é meu livro preferido. Então, eu sempre quis, assim, começar essa série de refazendo capas, sabe? Porque é uma coisa que eu gosto muito, é um tópico que eu gosto muito. Eu gosto muito de analisar capas. Eu escolho livros pelas capas, então, assim, pra mim faz muita diferença. Quando eu li O Morro dos Ventos Uivantes, eu li por esse livro aqui, esta capa aqui. E ele é da editora Veríssimo. Não é uma capa feia, mas eu acho que é. Tenho quase certeza que é IA. E a principal coisa, né? Se é pra ser uma representação do Heathcliff e da Catherine, por que a mão do Heathcliff é branca? Outra coisa que eu esqueci de falar sobre esse livro aqui, quando eu tava gravando a outra parte, me lembrei agora, é que ele tem um grande problema que várias vezes, em várias partes do livro, a palavra Heathcliff, ela não aparece. Aqui apareceu, ó. Mas aqui, ó, Joseph está chegando, respondi ouvindo oportunamente rolar das rodas de carroça pela estrada. E virá com ele. Não sei se já não está na porta neste momento. E Heathcliff virá com ele. Era para ter um Heathcliff aqui. Só que várias vezes do livro, não é sempre, mas várias vezes fica faltando a palavra Heathcliff, que é simplesmente o protagonista, gente. Como que eles deixaram isso passar? Eu não sei se foi um problema de diagramação, mas esse livro foi caro e eu fiquei indignada quando eu tava lendo ele, tá? E essa é uma grande problemática de todas as adaptações e tudo que cerca Morro dos Ventos Uivantes, né? As pessoas sempre parecem esquecer, que a gente sabe que não é esquecimento, que o Heathcliff não é branco, né? Pensando nisso, eu sempre quis fazer uma capa que escancarasse logo de cara, assim, que ele não é uma pessoa não branca. Então, eu pensei muito em como que eu faria a ilustração dessa capa. E uma das minhas prioridades era que aparecesse o rosto dos personagens e que eu fizesse questão de mostrar que o Heathcliff não é branco, porque isso faz parte da trama, né? Inclusive é um dos tópicos centrais da trama. Não entendo por que a dificuldade das adaptações colocarem um ator não branco para interpretar o Heathcliff. O livro não deixa muito claro ali qual que é a etnia dele, né? Mas a gente sabe muito bem pelas descrições físicas que a narração do livro dá, né? Que ele é uma pessoa não branca. E ele é muito descrito como um cigano de pele escura. Então, sempre que eu imagino o Heathcliff, eu imagino ele vindo ali da Índia. E a Índia tem muita relação ali, de fato, com a Inglaterra, né? E, enfim, gente, eu não sou a melhor pessoa pra imaginar aí qual que seria a etnia dele. Mas tem várias teorias aí, várias evidências. O fato é que ele é não branco. Também, sempre que eu penso em Morro dos Ventos Uivantes, como é uma história muito focada em família, em gerações, todos os personagens cercam ali a mesma vizinhança e não sai do núcleo familiar, né? As pessoas que não são da família por sangue são por casamento e o Heathcliff por adoção, né? Então, é tudo ali uma família só. E eu gosto de dizer que Morro dos Ventos Uivantes é uma grande fofoca de uma família brigando por um terreno. Sabe quando morre alguém da família e os irmãos ficam tudo brigando pela herança? Pra mim, é um pouco sobre isso. Inclusive, alguns personagens me lembram uma parte da minha família.
Não por briga por herança, essas coisas do tipo, mas por serem um pouco problematiquinhas, pra vocês terem uma noção aí das minhas origens. Mas, enfim, né? E aí, isso me faz pensar muito em árvore genealógica. E é um elemento muito presente no cenário do livro, né? Assim, pelo menos eu sempre que eu imaginava as charnecas, né? Eu pensava em árvores com a vegetação meio seca, assim, com bastante galhos e tal. Então, isso é uma coisa que vem muito na minha imaginação quando eu penso em Morro dos Ventos Uivantes, o elemento da árvore. Então, por isso, eu coloquei ali como um ponto central da ilustração a árvore para remeter à árvore genealógica, à família. E também queria colocar muito elemento de raízes também, porque para mim é uma história que é muito profunda, ela vai muito além do raso, assim. É uma história simples, entre aspas, não acontece nada de muito fantástico na história, mas é uma história muito complexa. Então eu queria muito colocar o elemento de raízes também. E também porque representa muito ali o cenário de Yorkshire, né, na Inglaterra. Então acho que fica uma imagem legal para se colocar na ilustração. Só que, como eu queria que tivesse o Heathcliff e a Catherine estampados na capa, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E aí eu pensei em fazer eles como se eles estivessem ali em um bulbo. Eu sei que árvores não têm bulbo, eu acho que grande maioria não tem, acho que é só algumas plantas que tem bulbo, né? Mas vamos fingir aqui, gente, vamos jogar pro lúdico, tá? Eu queria fazer eles como se eles fossem um bulbo ali entre as raízes, debaixo da terra, como um ponto central ali da história, né? E sempre que eu penso no Heathcliff e na Catherine, eu penso neles. No livro não descreve tanto assim, não dá descrições tão específicas, até por conta da publicação da época, né? E por ter sido escrito por uma mulher. Mas eu sempre imagino eles, assim, muito grudados. E como eles têm uma obsessão muito grande um pelo outro, eu penso neles com uma atração física muito forte. De novo, não é tão frequente assim que isso é descrito no livro, pelo que eu lembro, né? Porque já faz um tempo que eu li. Mas a narradora da fofoca ali, ela vai dando indícios realmente de que eles eram muito grudados, que eles viviam se abraçando. Ela não especifica muito bem quais tipos de beijos que eles davam, né? Mas é dito lá que eles trocavam muitos beijos, mas não se diz quais tipos de beijos. Mas o ponto é que eles são muito grudados. Então eu queria colocar eles numa posição bem grudados assim um no outro e uma pose bem dramática, sabe? Porque se tem uma coisa que eles são é dramáticos e esse livro é um drama, né? Então assim, foi daí que eu parti, né? Desse princípio que eu parti. Eu tentei usar ali o máximo de cores não tão coloridas, assim, não tão vibrantes. Eu queria tons mais terrosos e mais mortos mesmo, mais pálidos, porque eu sei que era um lugar, assim, que chovia bastante, não era uma paisagem muito colorida, muito feliz. Então eu queria trazer isso também na capa e nas cores. E eu também coloquei alguns elementos que depois eu me arrependi ali, eu não queria ter usado, eu queria ter tirado, mas eu... Ai, deixei do jeito que tá, vai. Que eu coloquei ali uma caveira, um túmulo e tal. Eu acho que não precisava, acho que ficou poluído, mas como eu já tinha feito, vamos seguir com essa ideia aqui mesmo. Outra coisa que eu fiz aqui na aquarela foi usar sal para dar mais textura ali na terra e tudo. Não é uma coisa obrigatória, gente, mas eu gosto de fazer porque eu sinto que traz realmente mais textura ali pra aquarela e eu prezo por fazer as aquarelas no papel justamente porque eu gosto muito da textura, faço muita questão disso e essa era uma arte que eu não queria abrir mão de texturas, eu queria que fosse uma coisa ali realmente densa, não fosse uma coisa soft. Então, taquei sal na pintura, fica aí a dica pra você, se você quiser colocar textura nas suas pinturas, taque sal.
E vamos à pintura dos personagens, né? Eu tentei trazer ali mais ou menos a descrição de cada um. É assim que eu imagino o Heathcliff. Pode ser que na sua imaginação seja diferente, isso aí a gente não tem muito como controlar. Eu fiz de acordo com a minha imaginação, mas quando eu faço uma ilustração de capa, assim, eu sigo as descrições que o autor normalmente me dá, né? Então vamos fingir que a Emily Brontë me deu essas orientações aí, essa descrição. E eu sabia que eu queria também trazer um vestido bafônico pra Catherine, de preferência branco, né? Porque eu imagino que, sei lá, dá mais essa impressão de um fantasma. Quem lê o livro vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. E eu queria também trazer ela bem pálida, justamente porque eu queria trazer aquele momento ali. Eu não sei se eu posso dar spoiler aqui, gente. Eu sei que é um livro com centenas aí de anos de idade, mas enfim. Eu quis trazer ela bem pálida. Quem lê o livro vai saber o porquê. E foi assim que ficou o resultado final da ilustração. Sim, eu fiz em um A3, eu fiz grandão. E vocês podem notar que eu não centralizei direito o desenho, né? Eu não consigo não ter gastura toda vida que eu olho pra essa arte. Mas tá aqui, tá feita. Bora continuar seguindo pra fazer a capa desse livro. E chegamos então à etapa digital da arte, né? A arte estando pronta, eu tiro uma foto, porque eu não tenho scanner, não tenho impressora, não tenho uma digitalizadora. Vai na foto mesmo. E funciona, tá, gente? Já fiz até capas profissionais aí, que eu tirei a foto dos elementos em aquarela e apliquei no digital. E aí eu vou dimensionando ali, faço uns ajustes de cor, de sombra, de luz. Tem que tomar bastante cuidado de como que você vai tirar essa foto, porque, né, a imagem tem que ficar nítida, não pode ter sombras e tal. E, gente, eu acabei de me tocar que eu tô usando 2 microfones. Isso pode estar parecendo estranho pra vocês, mas é porque teve um vídeo que eu gravei que um áudio ficou prejudicado. E aí eu tive que gravar tudo de novo. Então agora, pra garantir, eu tô gravando de 2 microfones de uma vez só. Enfim, nessa etapa eu faço bastante ajuste ali na ilustração. Eu sabia que eu precisava de mais espaço na parte da terra, assim, pra baixo, porque eu já sabia como que eu queria fazer o título, né, a parte escrita da capa, e eu queria que fosse naquela área, então eu fiz umas gambiarrinhas ali de preencher espaço, diminuir a arte pra encher espaço. E eu ainda alterei digitalmente o rosto da Catherine e do Heathcliff, porque gente, é complicado. Desenhar rosto humano pra mim, ainda mais pequenininho, pra mim é muito tenso. E aí eu dei uma mexida ali no iPad, eu vou misturando ali Procreate com Photoshop. É uma loucura, gente, mas no fim dá certo. Eu sei que eu mexi no rosto dele, no rosto dela também. Fiz mais algumas alteraçõezinhas de leve ali na imagem. E passei para a parte de fazer a parte escrita, né? Que é o título e o nome da autora. Olha, eu sei que muita gente não gostou do filme Morro dos Ventos Uivantes. Como uma fã de Morro dos Ventos Uivantes, eu também não amei, tá, gente? Mas se você conseguir relevar, tipo assim, ignorar completamente que não é sobre Morro dos Ventos Uivantes, se você encarar como uma outra história, dá pra levar o filme, tá? Eu encarei ali... Gente, é porque eu sou muito pouco exigente pra filme também. A única coisa que eu achei triste, assim, foi realmente um Heathcliff Branco. Meu Deus, tô quase parecendo aquelas IA que troca de idioma, né? Enfim. Sim, a única coisa imperdoável pra mim, realmente, é o Heathcliff Branco. Branco de novo, meu Deus. Mas, enfim, tem várias outras coisas que são muito diferentes do livro. Figurino, então, né? Mas, assim, é um filme visualmente bonito. E se você encarar como uma outra história, gente, dá pra assistir, tá? Mas uma coisa que eu gostei bastante foi da identidade visual do filme, principalmente ali nos créditos, no início do filme, quando eles botam o título do filme, tinha esse título que era como se fossem mechas de cabelo, sabe?
Achei isso muito legal, achei bonito. E eu quis trazer um pouco isso pra cá. Eu achei que eu me inspirei um pouco ali no filme mais odiado do ano, talvez. Mas, enfim, né, gente? Inspiração é inspiração. Eu queria colocar ali como se fosse a continuação das raízes, sabe? Um lettering onde partisse a partir das raízes e formasse o título. E a mesma coisa no nome da autora, né? Não foi puxando das raízes, mas eu fiz ali seguindo a mesma linha de raciocínio pro design. E o resultado ficou assim, gente. Eu não gostei. Aí é complicado. Eu sou uma mulher complicada, sabe? No quesito gostar das coisas que eu faço. Enfim, eu acho que seria um livro que chamaria a minha atenção se eu visse a capa, mas eu fiquei um pouco insatisfeita ali com o rosto dos personagens. Porque eu sou complicada pra desenhar gente, sabe? Meu negócio é desenhar bichinhos mesmo. Também é uma coisa que me incomoda muito no meu traço, é que meu traço é muito infantilizado, cara. Meu traço é muito bobinho. E eu queria trazer uma coisa mais, sabe? Impactante. Não consegui. Fiz várias alterações ali no rosto dos dois, tentei colocar uns efeitos pra ficar mais parecido com a pintura, os rostos ficarem mais borrados, porque na verdade eu não gosto muito quando a capa traz rostos de personagens, mas como eu tinha essa missão de mostrar um Heathcliff não branco, precisei trazer aí o rosto deles e tal. Pensando agora, eu nem precisava, na verdade, trazer o rosto, né? Como nesse livro aqui não tem rosto de ninguém. Enfim, gente, já foi. Eu não queria refazer a ilustração de novo. Deu muito trabalho fazer isso aqui. Eu levei dias, adoeci no meio do processo. Eu acho que todo vídeo no YouTube novo que eu lanço tem eu dizendo que adoeci, né? Mas enfim, acho que ficou interessante, mas dava pra eu ter feito alguma coisa diferente. Se lançarem outro filme polêmico de Morro dos Ventos Uivantes, aí eu faço outra versão. E eu fiquei um pouco chateada de só estar postando esse vídeo agora. Eu queria ter lançado quando tava ali no hype do assunto. E isso foi há 2 ou 3 semanas atrás. É triste que as coisas escalonem tão rápido ultimamente. E aí, provavelmente esse vídeo não vai ter tanto hype quanto teria se tivesse sido lançado nessa época. Mas não tenho o que fazer. Foi o tempo que eu consegui. Eu não vou mais ficar me culpando por essas coisas, não, gente. E é se quiser. E, gente, eu fiz esses mockups aqui em vídeo sem querer, tá? Eu não percebi que era em vídeo. Provavelmente gastei aí 10 litros d'água fazendo isso aí, mas foi sem querer, né? Aí depois que eu vi que já tava feito, eu pensei, ai, vamos honrar aí essa água que foi gasta e vou usar mesmo. Quero muito saber o que vocês acharam, se vocês gostaram do resultado, se vocês se interessariam por ler esse livro, se vissem essa capa com a minha ilustração nela, no livro. Quero muito saber o que vocês acham da história de Morro dos Ventos Uivantes também, se você tiver lido. É o meu livro preferido, eu sei que muita gente considera pessoas que têm Morro dos Ventos Uivantes como livro preferido chatas, mas eu sou meio chata mesmo, gente. Pode não parecer, mas eu sou uma mulher muito melancólica. Eu sei que eu tô meio expansiva hoje nesse vídeo, mas é porque eu só gravo o vídeo pra vocês quando eu tô de boa, quando eu tô bem, né? Então, assim, é isso. Se você gosta de criatividade, arte, ilustração, aquarela, esse canal é feito pra você. Fica por aqui, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo se você ainda não deixou. Já era pra ter deixado, viu? Deixa aí, nem que seja por pena. E me acompanha lá no Instagram também, que eu tô sempre mostrando em primeira mão as coisas que vão acontecendo, as coisas que eu vou criando. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!